Olá, eu sou Spencer. Nova Plus News está no ar. Hoje é 2 de agosto e trazemos notícias sobre o FNDCT, que foram veiculadas de 25 a 27 de julho na internet. Antes de iniciar, como é costume, já se inscreveu no nosso canal? Massa! Ainda não? Passa lá, rápido e grátis, não paga nada. Aproveita também e aperta o sininho de notificações para ficar a par das novidades. Canal número 1 em diversidade de temas sobre o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação Brasileiro. Não vai se arrepender. Vamos agora para as notícias de hoje. Trazendo 8 notícias sobre o tema FNDCT. Primeira notícia. Site da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. 25 de julho. A Economia anuncia que irá desbloquear a FNDCT. Uma boa notícia para o setor da ciência, tecnologia e inovação. Foi anunciado na segunda-feira, 25 de julho, que será realizada a liberação de 2,5 bilhões de reais bloqueados do Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT. A declaração partiu do secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago. Disse ele: a gente vai ter que desbloquear o FNDCT e bloquear em outros órgãos. Afirmou na coletiva à imprensa sobre o relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do terceiro bimestre. A decisão de liberar os recursos bloqueados em junho é feita da derrota sofrida pelo governo federal na tramitação do projeto de lei do Congresso Nacional PLN número 17/2022, que pretendia legalizar a restrição orçamentária do FNDCT. Desde o ano passado, com a aprovação da Lei Complementar LCP número 177 de 2021, o fundo não pode sofrer qualquer tipo de limitação na execução da programação financeira anual, como, por exemplo, contingenciamentos e alocação de recursos em reservas fiscais ou financeiras. Com o PLN 17/2022, a equipe econômica pretendia burlar essa proibição, autorizando o descumprimento temporário da LCP. Segundo a notícia, portal da revista Piauí, 25 de julho. Sem dinheiro, não tem ciência. Em documento entregue aos presidenciáveis, cientistas cobram investimento no setor. O orçamento do MCTI passou de 9 bilhões de reais em 2018 para menos de 3 bilhões de reais, uma redução de 66,6%. O ano de 2022 é chave para a ciência brasileira, e as eleições de outubro serão cruciais para definir os rumos nesse combalido setor da vida nacional. Diante do contexto de permanente crise orçamentária e política, a Academia Brasileira de Ciências, ABC, lançou em junho o documento A Importância da Ciência como Política de Estado para o Desenvolvimento do Brasil. Nele, ligamos aos candidatos, principalmente aos que se apresentarão à corrida presidencial, uma lista de prioridades para a evolução da ciência, tecnologia e inovação, CTI. Fazem parte deste rol, notadamente, correção das políticas de financiamento para a CTI, bem como ações primordiais nas áreas de educação e de desenvolvimento econômico e social sustentável. Temas como esses estão no centro dos debates da reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, grande parceira da Academia Brasileira de Ciências. O evento aconteceu essa semana em Brasília. Terceira notícia de hoje vem do portal Terra, 25 de julho. Recursos para pesquisas caem na média mais de 23% desde 2018. De acordo com a notícia, o bloqueio de recursos no orçamento deste ano será mais forte que previsto inicialmente. Para conseguir liberar 2,5 bilhões de reais para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o corte de despesas nos demais órgãos será maior. O corte de despesas nos demais órgãos será maior. Na prática, o aperto que será sentido no orçamento dos demais ministérios será de 9,12 bilhões de reais. Na semana passada, o governo anunciou a necessidade de bloquear 6,7 bilhões de reais em despesas para cumprir o teto de gastos, a regra que trava as despesas federais. Essa conta leva em consideração a necessidade de liberar 2,5 bilhões de reais para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT. O governo tentou manter o bloqueio de recursos do FNDCT no Congresso. Essa possibilidade, porém, foi rejeitada pelos parlamentares. Agora, o governo precisará liberar os recursos para a ciência, tirando de outras áreas. Quarta notícia de hoje vem do portal do jornal O Globo,
25 de julho. Bloqueio no orçamento fica mais duro e deve afetar saúde e educação. O bloqueio de recursos no orçamento deste ano será mais forte que o previsto inicialmente. Para conseguir liberar 2,5 bilhões de reais para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o corte de despesas dos demais órgãos será maior. Na prática, o aperto que será sentido no orçamento dos demais ministérios será de 9,12 bilhões de reais. Na semana passada, o governo anunciou a necessidade de bloquear 6,7 bilhões de reais em despesas para cumprir o teto de gastos, a regra que trava as despesas federais. Essa conta leva em consideração a necessidade de liberar 2 bilhões e meio de reais para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. O governo tentou manter o bloqueio de recursos do FNDCT no Congresso. Essa possibilidade, porém, foi rejeitada pelos parlamentares. Agora, o governo precisará liberar os recursos para a ciência, tirando de outras áreas. Quinta notícia de hoje vem do Jornal da USP. 26 de julho, o Ministério da Economia confirma desbloqueio de 2,5 bilhões de reais do FNDCT. Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico serão liberados para o fomento à ciência, mas serão cortados de outros setores, incluindo possivelmente educação e saúde, a matéria de Ayrton Escobar. Mesa de abertura da 74ª reunião anual do SBPC, na Universidade de Brasília. A ciência brasileira consolidou uma conquista importante junto ao Congresso Nacional nesta semana. O Ministério da Economia anunciou que vai liberar os 2,5 bilhões de reais que haviam sido bloqueados do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em função da derrota sofrida pelo governo na tramitação do projeto de lei que serviria para legalizar o bloqueio, o PLN 17/2022. Sendo assim, a Ciência Nacional poderá novamente contar com o valor integral de recursos não reembolsáveis previstos no orçamento do fundo para este ano, de 4,5 bilhões de reais, essenciais para a sobrevivência do setor. Sexta notícia de hoje, portal da SBPC. 26 de julho, a SBPC protesta contra mais cortes na educação e saúde. De acordo com a notícia, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, atualmente realizando em Brasília sua 74ª reunião anual, manifesta sua indignação perante mais uma medida contra o desenvolvimento econômico e social do Brasil tomada pelo governo federal. Assim é que, ao anunciar finalmente que vai respeitar a legislação vigente e liberar as verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, o secretário de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, declarou que as verbas da educação, área irmã da pesquisa científica e essencial para a sociedade, podem ser cortadas para compensar o desbloqueio dos recursos da ciência. Também paira a ameaça sobre o Ministério da Saúde, atingindo em cheio as áreas mais estratégicas para o país no enfrentamento da pandemia de Covid-19, que ainda coloca em risco a vida de muitos brasileiros. Assombra que os novos cortes sejam justificados pela equipe econômica como forma de abrir espaço no orçamento para atender ao financiamento da cultura, promovido pela Lei Paulo Gustavo, e o piso dos agentes de saúde. Ao invés de somar investimentos, como era a intenção do Congresso Nacional, ao aprovar as leis que protegem a cultura, a saúde e a ciência, o Ministério da Economia punha as pastas, reduzindo seus já escassos recursos. Cabe uma nota. Por exemplo, a Embrapi, que é uma entidade de apoio e fomento à ciência, tecnologia e inovação, tem diversas parcerias com o Ministério da Educação, vejam-se os Institutos Federais de Educação, e com o Ministério da Saúde. Tira de um lado e põe no outro, ou cumpre o outro. Deveria ter leis complementares que também proibissem contingenciamento de recursos na educação e na saúde. É preciso ver melhor essa condição. Esse governo, nesse particular, não tem tido nenhum compromisso com o desenvolvimento do país. Vamos à próxima notícia, a sétima notícia. Também portal da SBPC. Os recursos bloqueados da ciência serão liberados paulatinamente, afirmou o ministro. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, afirmou que as verbas destinadas à pasta que foram bloqueadas pelo Ministério da Economia serão liberadas paulatinamente. A declaração ocorreu em uma palestra realizada na manhã da última segunda-feira, 25 de julho, na 74ª reunião anual da SBPC. No mesmo horário do evento, o Ministério da Economia realizou uma coletiva de imprensa onde confirmou
a liberação dos 2,5 bilhões de reais contingenciados do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Em sua fala, Alvim afirmou que o país tem 3 problemáticas no campo científico: falta de pessoas, infraestrutura e fomento. Nesse aspecto, destacou o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, alegando que a sua criação mostrou a importância de se ter capital humano qualificado. Oitava notícia de hoje. Foi divulgada no portal Plantão dos Lagos e no portal g1globo.com, 26 de julho. Em reunião anual da SBPC, cientistas pedem que recursos do orçamento secreto sejam destinados à educação e à pesquisa. O Brasil precisa investir em ciência, tecnologia, educação e pesquisa. A afirmação do presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, Renato Jaime Ribeiro, que está em Brasília para a 74ª reunião anual da SBPC. Veio junto com um documento que pede que os recursos para essas áreas venham do dinheiro reservado para o chamado orçamento secreto, sabe mais abaixo. O maior evento científico do país terminou no dia 30, na Universidade de Brasília, UNB. O tema do encontro foi Ciência, Independência e Soberania Nacional, em razão do bicentenário da independência, comemorado neste ano, e como forma de debater como trazer independência para o futuro do Brasil, contou Renato Chanin. Essas foram as notícias de hoje do Informa Mais, Informa Plus News, sobre o FNDCT. Os links para o acesso ao conteúdo integral das notícias divulgadas estão abaixo, na descrição deste vídeo. Não esquece, faz a tua inscrição no canal. Já se inscreveu? Massa. Continua a prestigiar. Tu sabes, é rápido e é grátis. Vídeos que gostar, curta-os e compartilhe-os em suas redes sociais. Seu apoio é imprescindível para o futuro. Aperta também o sino de notificações para saber das novidades. São de 10 a 12 vídeos por semana.